Estamos aqui para mais um episódio da série Memórias do Turismo no Brasil. Dessa vez, a nossa convidada é a professora Leila Bianchi, que é historiadora, professora da Unirio, dos cursos de graduação, do curso de graduação em História e também dos programas pós-graduação em História Social e o Prof. História também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A professora Leila, como eu disse, ela é historiadora, sendo a graduação, mestrado e doutorado na área. E eu agradeço a sua participação, sua presença aqui. E a gente já começa voltando um pouco no passado, na sua tese, a sua tese sobre Ouro Preto. E a tese, me parece que ela já dá algumas pistas para o que a gente vem discutindo aqui ao longo desses episódios, que compõem essa série, que é a questão do turismo no que se refere ao patrimônio. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, já que você estudou o caso específico lá de Ouro Preto, no que se refere a esse tópico específico, ou seja, o turismo. Como é que, se já era possível, antes mesmo da gente ter o nosso órgão oficial do patrimônio, pensar em turismo, no que se refere a essas cidades históricas, e como é que era antes desse nosso órgão federal ter sido instituído, como era essa questão no Brasil. Bom, prazer estar aqui, agradeço, professora Maria Amália, o convite. Ao estudar Ouro Preto, o que a gente percebe é que já havia visitantes, pessoas que iam à cidade, inclusive para conhecê-la, já era atrativo, mas ainda um tipo de turismo muito diferente do tipo de turismo que a gente vai ter depois dos anos 60, principalmente. E aí, eu acho que não é só por ser Ouro Preto, é um tipo de turismo mesmo que era completamente diferente por uma série de outras questões maiores, questões estruturais, desde os meios de transporte. Então, a gente observa que as pessoas iam para Ouro Preto de trem, tinha que fazer baldeação, para vir das grandes cidades, principalmente do Rio e de São Paulo, era necessário pegar trem, fazer baldeação, mudar de ramal. O tipo de hospedagem que existia, eu fiz esse levantamento das hospedagens ao longo do tempo, então devia ter 2, 3 hospedagens na cidade. Eram hospedagens que eram próximas à linha do trem, porque essa era realmente o fluxo de pessoas que eram caixeiros viajantes, pessoas que iam fazer negócio na cidade. A cidade já era um polo importante, estudantil, educacional, embora não houvesse como hoje a UFOP, mas já tinha a escola de Minas, a escola de farmácia. Então, atraía familiares, pessoas que iam visitar. E uma série de outros visitantes também, que eu procurei mapear, que foram responsáveis por essa consagração também desse destino, como sendo um local a ser preservado, mas também um local turístico. E aí, nós observamos diversos grupos, intelectuais católicos que começaram a fazer visitas periódicas à cidade, principalmente por conta das igrejas, uma espécie de turismo religioso, bem entre aspas, mas indo para as igrejas. Nós temos os modernos que começaram a ir para as cidades mineiras, a famosa caravana paulista, justamente para se inspirar no que seria tradicional do Brasil. Tem uma famosa frase da Tarsila dizendo que ela se inspirou nessas cores de Minas para fazer seus quadros, as cores que ela achava feia e que ela redescobriu quando foi a Minas e utilizou essas cores nos quadros. Tem também os neocoloniais, que passaram aí para essas cidades para buscar inspiração, para fazerem os seus projetos, e aí os desenhistas que iam junto para poder se inspirar. Enfim, já tem esse fluxo, os compradores de antiguidade, que, inclusive, quando os modernos vão para Ouro Preto, eles são confundidos com compradores de antiguidades, porque, imagina, como foi dilapidado nesse sentido, a quantidade de pessoas que iam naquela época e já compravam obras sacras, compravam materiais para poder usar em novas construções. Então, isso também já existia, mesmo antes do tombamento, que é um dos primeiros tombamentos depois que o USFAM é criado, em 1937, o tombamento de algumas cidades mineiras, mas antes disso já havia. Agora, é claro que as grandes condições desse turismo que a gente vai observar pós anos 60 não eram dadas. Então, desde a questão dos transportes, que ainda eram muito precários, até mesmo a questão da estrada, a estrada de difícil acesso e
essa questão das férias remuneradas também, né? Quer dizer, a legislação de férias era muito recente, incluía pouquíssimos trabalhadores, então, quer dizer, sem as férias remuneradas, as pessoas também não viajavam, né? Então, isso também vai ocorrer mais tarde. Eu acho muito interessante o seu trabalho justamente por esse aspecto que você está trazendo, né? Nos cursos de turismo, de alguma forma, fica muito registrado que turismo tem a ver com uma determinada concepção específica, e que eu até concordo, mas o que a professora está trazendo aqui para a gente é justamente fluxo de visitação e que, de alguma forma, no futuro, acabou produzindo ou contribuindo para o que a gente tem efetivamente em termos do que é conhecido, entendido, interpretado como esse turismo clássico que os alunos aprendem aí nos bancos escolares, não é verdade? Agora, Leila, você falou dos modernos. Eu não sei se fica claro para todo mundo. Você poderia explicar um pouquinho essa coisa dos modernos? Porque tem, né, até essa discussão sobre moderno e modernista. Eles gostavam mais de ser identificados como modernos, mas nós conhecemos mais como modernistas, né, principalmente a partir de um marco, que foi a Semana de Arte Moderna de 22. Mas são intelectuais, pintores, escritores que estão em busca, né, de uma nova forma de expressão, de uma nova arte, que seria uma arte brasileira, mas profundamente marcada também pelas influências mundiais, né, modernas, e que tentam, nas cidades mineiras, beber um pouco dessa inspiração, né? Essa viagem até que eu comentei, ela ocorre por ocasião da vinda do Blaise Cendrars, que é um poeta moderno e que é recepcionado, né, pelos paulistas e que vai ser apresentado, então, eles organizam essa expedição para as cidades paulistas, ele vai ser apresentado a essas antigas cidades brasileiras, nessa ideia de que ali estariam as profundas raízes desse país, ali estaria, né, nosso diferencial, a nossa fonte de inspiração, mas não uma concepção do tradicionalismo, né, de voltar ao que era antes, mas de uma inspiração para a criação de algo novo. Essa é, né, a principal ideia que está nesse projeto. E essa ideia dos modernos é bom também para a gente pensar esses visitantes, né, que se dirigiam para lá com interesses muito específicos, não é esse interesse, talvez, do que é hoje em dia denominado de um turismo aí de massas, e que eram interesses que tinham a ver com o patrimônio, né, inclusive, talvez me corrija se eu estiver errada, o que se pensava de Brasil, né, como se estava aspirando em termos de uma seleção, de patrimônio, de uma reflexão sobre a nossa própria identidade. É isso, professora? Também, né? Eu acho que tem todo esse conjunto, quer dizer, acho que esse grupo busca isso, mas os intelectuais católicos, né, que eu colocaria assim, ou católicos mineiros, buscam justamente conhecer essas igrejas suntuosas, saber mais sobre a arquitetura dessas igrejas, saber mais sobre a história sacra, então eles vão com outros interesses, fazem expedições nesse sentido. E há também esses interesses, até que nós falamos, de outros grupos que também se inspiram, mas para outros estilos, né? Como é o caso dos neocoloniais, que era um estilo que, nesse momento, né, que eu estou falando dos anos 20 e tal, era um estilo muito aplicado nas grandes residências, nas mansões, né? E depois aplicado também até em prédios públicos, né? Temos exemplares que foram construídos nessa época com esse estilo. E a ida para essas cidades coloniais também era uma fonte de inspiração para esses novos projetos. Então, iam também com essa ideia. Inclusive, Leila, o seu capítulo de livro, né, você tem um capítulo publicado em um livro, cujo nome, né, o título é exatamente esse: Cidade Morta, Cidade Monumento, Cidade Turística. E é nesse sentido que eu gostaria de saber o que seria esse histórico. Como é que isso foi ganhando destaque, foi ganhando força para o que nós temos hoje de pacotes turísticos e que define, né, aqueles lugares, essas cidades, enquanto atrativos turísticos. Certo. Eu sempre procurei trabalhar com essa ideia da atribuição de valores. Quando a gente trabalha com patrimônio de uma visão mais crítica, né, não tendo a ideia de que o patrimônio em si tem valor, mas sim que são atribuições de valores. E os valores, eles são socialmente, historicamente construídos. Então, esse valor histórico, ele também seria um valor socialmente, historicamente construído. Né? Nem sempre foi tido como o que é hoje. Né? Isso que eu pretendi agora, nesse último projeto até do pós-doutorado, trabalhar melhor. Quando que essa categoria se constrói e o que ela quer dizer.
E foi bem interessante fazer essa pesquisa, porque eu procurei voltar, né, até os anos 10, assim, do século XX, e numa primeira pesquisa nós vimos que cidades históricas basicamente eram cidades europeias. Estou falando dessa pesquisa, nós procuramos na hemeroteca da Biblioteca Nacional, então alguns jornais que foram de grande circulação na época, procuramos esses termos. Então, quando aparecia cidade histórica, cidades históricas, né? O que estava se referindo? E normalmente se referia às cidades europeias. Essa ideia de que a história estava na Europa, né? E é bem colonial nesse sentido, então nós não teríamos cidades históricas europeias. Isso aparece muito por ocasião das duas guerras também. As notícias de que estavam sendo destruídas, isso aparece recorrentemente nos jornais. E nós vamos começar a ter, a partir dos anos 20, né, e aí a minha hipótese é que tem todo esse processo também dos intelectuais que estão escrevendo sobre a necessidade da preservação no Brasil, o que deveria ser feito a partir de outros modelos europeus e até de modelos que estavam acontecendo aqui pela América. A partir, então, dos anos 20, esse conceito de histórica, ele passa, essa classificação, né, digamos assim, ela passa a abarcar algumas cidades brasileiras. E o interessante é que não são as cidades que atualmente nós consideraríamos históricas, né? Nós temos, por exemplo, Cabo Frio, várias outras cidades que aparecem nessa época nos jornais como cidades históricas, basicamente cidades antigas, né, que vão aparecendo, mas que não têm correspondência com o termo de hoje. Acho que vale falar também que esse termo, como a gente está falando, é uma atribuição de valor, porque toda cidade é histórica, né? Toda cidade tem suas histórias. Então, não são históricas somente as cidades que têm um determinado tempo, né? E aí as outras não seriam, né? Elas apenas foram esse valor foi sendo atribuído. Sim. E uma grande forma de atribuição de valor foi a partir da preservação. Então, quer dizer, as cidades que tiveram seus conjuntos históricos preservados, elas acabaram, né, com o tempo, sendo consagradas como as cidades históricas. E aí, se a gente continua nessa pesquisa após os tombamentos, nós vamos ver que coincidem essas categorias. As cidades vão sendo mais classificadas como históricas. E aí, nos primeiros anos de atuação, né, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é criado em 1937, nós vamos ter no Brasil o tombamento dos conjuntos urbanos, como um todo, o que não acontece em alguns países, né? Nós temos países em que não existe esse tipo de tombamento, de um conjunto urbano, os bens são tombados apenas individualmente, e nós não, nós vamos ter, por força do Decreto-Lei 25 de 1937, a possibilidade de tombar conjuntos urbanos inteiros, o que é bem interessante, porque você consegue, né, a partir dessa experiência, entender muito mais também o funcionamento urbano de uma cidade, né? Porque quando você está tombando não somente as residências, as casas antigas, as igrejas, mas também o traçado urbano. Então, como era a forma de se locomover, de que forma as pessoas construíam a cidade, a aparelhagem urbana. É claro que tudo isso, né, no nosso caso, também tem algumas limitações. Nem tudo que nós se idealizou preservar foi possível, né? Havia contingenciamentos de pessoal, de verbas, de tudo isso que fez com que algumas escolhas fossem feitas, mas, sem dúvida, o fato da gente ter tido, nos anos 30, né, um serviço criado para a preservação do patrimônio fez com que nós tivéssemos, ainda hoje, essa possibilidade de ter esses conjuntos urbanos, né? Dificilmente nós teríamos isso se não tivéssemos tido esse processo nos anos 30. A deterioração, a partir do crescimento dessas cidades, teria sido muito maior, da especulação imobiliária, dificilmente teria restado esse patrimônio que nós temos hoje. E nessa pesquisa que você fez, né, que é mais recente, que você buscou essa classificação, né, entender melhor essa classificação que trouxe, né, viu aí nos dados a coisa de ser quase que algo importado, né, uma ideia importada do que era o histórico na Europa para cá. Você consegue dar uma pista para a gente no que se refere ao turismo? Como é que essa categoria foi assim sendo consagrada, né? O que a gente está falando de atribuição de valor, né? O que para o turismo, ou o que o turismo de alguma forma ajudou a divulgar ou a contribuir para que essas cidades
É porque, de fato, outras cidades também são sim. cidades históricas e não têm, né, não são interpretadas. Na hora que a pessoa, eu quero um pacote para as cidades históricas, sabe muito bem quais são, né, que não seria nenhuma outra, né, que não estaria naquele rol. Então era isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Então, né, desde as pesquisas lá de quase 20 anos atrás, né, que eu venho tentando entender um pouco essa relação do turismo com o patrimônio. Isso. E tem sido interessante, né, porque desde o momento que eu fui aos arquivos do IPHAN e tal, eu consegui observar que já existia uma certa preocupação também com o turismo nesses espaços na década de 30. Então, assim, os intelectuais do patrimônio, os agentes, né, que estão responsáveis pela preservação, de alguma forma, eles também querem divulgar esse trabalho que está sendo feito. Quer dizer, é um órgão que está sendo criado, né, durante o Estado Novo, junto com vários outros órgãos que tem naquele momento essa função de materialização de uma identidade nacional, de reafirmação de uma identidade. Então, ele faz parte desse conjunto de órgãos criados dentro da área cultural, dentro das políticas públicas. E ele é um órgão, então, que vai se tornar responsável pela preservação. E o interessante é que a gente, nesse caso de Ouro Preto, que é um caso muito emblemático, né, porque foi uma cidade, desde o início, para a qual, antes mesmo da criação do IPHAN, já havia projetos de preservação, teve a criação da Inspetoria dos Monumentos e a atuação foi apenas em Ouro Preto, o Instituto Histórico de Ouro Preto já tentou atuar também nessa área. Então, assim, já é uma cidade que tinha, até mesmo antes da criação do IPHAN, tinha sido objeto já, né, de algumas políticas de preservação. Então, esse órgão, quando se volta para essa cidade, né, é interessante ver nos arquivos que ele também estimula, de alguma forma, o turismo. Então, ele, por exemplo, né, uma questão que não é só de Ouro Preto, mas de algumas cidades que vão ter conjuntos urbanos preservados, existe um projeto de abertura dos museus temáticos. Então, em Ouro Preto, por exemplo, nós vamos ter o Museu da Inconfidência, depois vai ter o Museu do Ouro, o Museu do Diamante, o Museu das Missões, são vários museus criados nesse momento também, que estão ocorrendo esses tombamentos. Claro, com a ideia de também ser possível mostrar acervos que se relacionem com aquele conjunto, mas pensando nessa ideia dos visitantes também. Quer dizer, tendo os museus, haveria também uma possibilidade de mostrar para quem viesse outros elementos, além da cidade em si. Existe até um estímulo para a confecção de guias. Então, nós tivemos em Ouro Preto, né, o Manuel Bandeira foi convidado para fazer o Guia de Ouro Preto. Ele fez um guia, que é um guia super bonito sobre a cidade e tal, mas foi uma encomenda do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que nesse momento é o diretor do patrimônio. Quer dizer, havia um interesse nesse sentido. Poderíamos citar o envolvimento que se tem também nessa cidade com o Grande Hotel. Há uma intervenção de pessoas ligadas ao IPHAN para que solucione alguns problemas. O projeto desse hotel é um projeto, né, que foi aprovado pelos IPHAN, inclusive tinha tido um projeto ganhador, depois no final acaba sendo um projeto do Niemeyer, né, que é vencedor nessa época, ele é construído. Então, assim, tem uma série de provas, né, nesse sentido, de fontes e tal, que nos mostram que havia um interesse na preservação do patrimônio, mas também na promoção desse patrimônio. Quer dizer, as pessoas têm que ver. E aí a minha hipótese assim, é que eles têm que ver porque, primeiro, é uma forma pedagógica de aprender mais sobre a nacionalidade brasileira. Então, nesses espaços, seria possível materializar essa nacionalidade. Né? O Anderson, um autor que a gente costuma ler, né? O Benedict Anderson, tem um livro chamado Comunidades Imaginadas, ele fala muito dessa ideia da nação como uma comunidade imaginada, uma coisa muito abstrata que precisa de uma materialização. E de que forma essa nação se materializa? Ela se materializa por meio dos censos, dos mapas, dos museus, nós poderíamos incluir por meio do patrimônio, e esses seriam os passos para que essa nacionalidade se tornasse mais concreta, né? Então, essa ideia pedagógica também, que nesses espaços haveria a possibilidade de saber mais sobre o Brasil, de aprender. Ainda não tem muito discurso do turismo como gerador de renda para o patrimônio. Isso vai ser algo que né, vai se concretizar a partir do final dos anos 60, início dos anos 70 e tal. Mas principalmente nessa ideia de que era necessário ir a esses espaços para aprender
mais sobre a nação. E outra coisa que eu acabo debatendo também é que esses visitantes indo nesses espaços, eles também vão conhecer um pouco mais sobre o próprio trabalho dessa instituição recém-criada. Então, era uma forma de criar uma certa legitimidade, quer dizer, olha o que nós estamos fazendo, né, nós estamos reformando, nós estamos abrindo museus, agora tem uma orientanda no mestrado que está justamente pesquisando as exposições que foram feitas nesses primeiros anos de atuação, que ocorreram tanto nos museus, mas também em outros espaços, mas promovidos pelo Serviço do Patrimônio. Quer dizer, a ideia seria, ele não só vai atuar como poder de polícia, né? O que seria o poder de polícia? Multando quem está destruindo, né, um prédio, construindo, prendendo, mas ele também atua promovendo a cultura, promovendo a arte, então ele também tenta se mostrar dessa forma. E aí, esses espaços são importantes para isso. A questão do turismo entra um pouco por aí. Eu acho interessante que esses dois pontos, né, esses dois aspectos, o pedagógico e o da legitimidade que você trouxe, eu também vejo nas minhas pesquisas atuais, mas eu tenho tratado mesmo como quase que uma questão de visibilidade. Quando eu tenho olhado atualmente bastante para as populações ou grupos, né, povos, às vezes falam povos, populações tradicionais, e quando eles estão, muitos deles falam assim, né, que estão às vezes ao território, são unidades de conservação, aí eles falam assim, por mim não teria turismo aqui não teria nenhum visitante, nada disso, mas na hora que eles chegam, de alguma forma eu tenho como falar de mim. Essas pessoas que estão nesses espaços costumam dizer isso. Eu consigo falar de mim, consigo mostrar minha cultura, consigo levar as minhas memórias, mostrar o que a gente faz aqui. Então, eu tenho tratado muito por esse viés da visibilidade, né? Que me interessa muito o que vocês trazem, né? Que você trouxe por agora. O que é o turismo? Né, uma forma pedagógica, né, como lá, a partir de Ouro Preto, foram ensinando, né, pedagogicamente, foram mostrando o que é o patrimônio, uma concepção, claro, de patrimônio, foram mostrando. A mesma coisa quando o órgão faz uma série de ações que, de alguma forma, trazem legitimidade para eles, tudo a partir de, claro, a gente tem que pensar na concepção de turismo. O turismo agora, que nesse momento que você está falando, é mais quase que um fluxo de visitação, não necessariamente o turismo esse que ficou convencionado posteriormente. Mas é bem interessante. Acho que vale a pena fazer uma observação que, assim, também é uma concepção muito dessa alfabetização patrimonial, né? Essa ideia que hoje em dia já é discutida, assim, de que ensinar as pessoas o que é patrimônio, né? Hoje em dia não é por aí que se dá essa discussão, está muito mais pautada nas discussões freirianas, né? Freiriano, quando eu falo do Paulo Freire, né? A ideia de que você tem que ensinar para as pessoas o que é patrimônio. Elas também têm noções do que precisa justamente discutir o que é importante, o que faz sentido, o que é tradicional, o que compõe a identidade, não ensinar, né? Ensinar a gostar do patrimônio, que era uma concepção muito forte, essa ideia de uma alfabetização patrimonial e que está muito presente nessa época também. Então, essa ideia que eles têm que vir para ver e amar, e os moradores têm que ser ensinados a isso, né? Isso é muito forte também nesse momento. É verdade. Como é que vai mudando, né? Interessante, vai sendo ressignificado nessas várias questões, porque esse aspecto do pedagógico permanece hoje, né? Quando uma fala como essa que eu disse, né, da entrevistada lá numa unidade de conservação, porque é bom que eu conto, eu falo sobre mim, ou seja, é algo bem pedagógico, eu estou ensinando o outro sobre mim, mas totalmente ressignificado, bem interessante. Leila, a gente está falando agora de um projeto seu mais recente, mas eu gostaria de voltar em outro, né, anterior a esse, que você pesquisou o período de 1923 a 1958. E aí você investigou várias fontes, como relatos de viagem, como processo de tombamento e outros tantos. O que você observou, o que te chamou a atenção nesses documentos, em todas essas fontes que você viu, no que diz respeito a essa relação patrimônio, turismo, a partir, né, naquele momento lá específico, 23 a 58? Essa delimitação, ela tem a ver com a própria história do turismo no Brasil. Então, 23 é um ano importante, né? Desde 1922 já tem uma série de mudanças que
tem a ver com a exposição internacional que vai acontecer no Brasil, a construção do Copacabana Palace, né? E o Automóvel Clube do Brasil participando desse processo de recepção dos turistas, né? Então é um marco importante, assim, dentro do que eu considero do início de uma atividade mais organizada do turismo, digamos assim, né? Não que tem livros de história do turismo que vão falar do século XIX, não sei o quê, mas eu acho que é um outro processo, né? São processos diferentes. Tá? Então, eu acho que esse é um momento importante, né? E 58, que seria a criação da Combratur. Então, esse foi o período delimitado para entender realmente esse primeiro momento assim, do turismo. Ainda não tinha um espaço privilegiado de organização, como depois vai ter a Combratur, a Embratur. Então, nesse primeiro momento. E pegando, né, justamente essa questão de como que o patrimônio foi visto, como que esses espaços foram aproveitados, e o contrário também. Quer dizer, como é que dentro das agências de preservação o turismo foi compreendido, né? Então, eu falei um pouquinho anteriormente que tem ainda muito essa ideia do turismo propiciar a visibilidade desses espaços, desses conjuntos urbanos, dessas pequenas cidades. Eu falo pequenas, não que não houvesse preservação nas grandes cidades, mas havia uma concepção de que os conjuntos deveriam principalmente se localizar nas cidades mais distantes, porque seria muito difícil fiscalizar as mudanças, as obras nos grandes centros, né? Então, um caso que eu sempre ilustro para os meus alunos, a gente até faz uma visita guiada à Praça 15, que é, né, um conjunto histórico que já teve uma unanimidade muito grande, uma homogeneidade, digamos assim, mas que por conta de não ter sido tombado como conjunto, acabou tendo algumas caracterizações ao longo do tempo. Então, alguns imóveis foram tombados, a Igreja do Carmo foi tombada, o Paço Imperial, o Arco do Teles, mas não como conjunto. Isso só aconteceu com um novo olhar, né, já da década de 80 e tal, que houve essa possibilidade de tombamento do conjunto. E muito por essa concepção, assim, de que as grandes cidades dificilmente poderiam ser preservadas como as pequenas cidades, e muito essa ideia das cidades menores como sendo possíveis cidades-monumentos, né, que poderiam se manter dessa forma como monumento e tal. Mas voltando então a essa questão, quer dizer, o turismo entra nesses espaços ainda de uma forma mais tímida, não tanto industrial, digamos assim, né, para usar um termo que eu sei que é polêmico, mas não industrial no sentido de padrão, já com grandes empresas, com roteiros altamente padronizados, ainda não é dessa forma, né, já entra nesses espaços, mas de uma outra forma, já com turismo organizado, com pessoas que vivem disso, mas numa escala muito menor. E ele é visto, então, inicialmente também pelas agências de preservação como um aliado, né, como sendo uma possibilidade, embora não tenha, em muitas delas, não seja a principal atividade econômica. No caso das cidades mineiras, por exemplo, a mineração sempre foi, ainda é até hoje, né, a principal atividade econômica. O turismo não fazia parte, mas claro que a atividade turística também modifica o espaço urbano, cria novas relações, já desde essa época. Verdade. Leila, você falou em duas instituições, que foi, né, o Automóvel Clube do Brasil, e também falou da Combratur. Normalmente, a gente está muito acostumado a falar da Embratur, né? Em diversos momentos dessa série, a gente vai falar sobre a Embratur, ou já falamos sobre a Embratur, e, enfim, claro, é um órgão que foi pioneiro, que, de fato, começou a organizar tudo que se refere ao turismo no Brasil, mas a gente tem, né, instituições anteriores, como essas duas que você mencionaram, que tiveram um peso forte, né, nesse processo todo. Já que a gente está falando da memória do turismo no Brasil, você poderia falar um pouco mais? Até porque, muitas vezes, esse termo, né, Automóvel Clube do Brasil, é interpretado de forma diferente, né, porque tem o Touring Clube, e, enfim, tem Sim. toda essa questão. Tanto o Touring Clube quanto o Automóvel Clube do Brasil, eles têm algumas semelhanças, são
não são instituições que atuam apenas no Brasil, né? Na verdade já existiam em diversos países, na Itália, na França, na Argentina, e eles têm uma característica nesse momento da fundação de serem organizações de estímulo ao transporte automobilístico. Então, quer dizer, o momento que os automóveis ainda estão começando a fazer parte, né, da vida de algumas pessoas, então eles fazem todo esse aparato para que as pessoas consigam viajar. Os que têm automóveis, né, as pouquíssimas famílias da elite que têm seus automóveis, consigam viajar. Então, eles dão assistência, né, começa um pouco esse ramo assim, de dar assistência técnica, se o carro enguiçasse e tal. E também então são financiados, né, digamos assim, pela essa indústria automobilística, e também tem um componente de realizar essas viagens automobilísticas, que é o que me interessa nesse ponto, porque está ligado ao turismo, né? Então, de organizar essas expedições. Então, por exemplo, organizar uma expedição que vai do Rio de Janeiro até Petrópolis. Aí as pessoas que têm seus automóveis vão juntas, isso é fotografado, depois eles passam a ter uma revista, né? A Revista Sociedade Brasileira de Turismo, onde eles vão mostrando essas expedições e tal. E, para o que me interessa, quer dizer, é como que essas instituições também contribuem para consagrar esses espaços, esses destinos como espaços turísticos. Então, tem um número dessa revista, por exemplo, que é de uma grande expedição automobilística até as cidades mineiras. Então, eles vão, e aí tem muitas fotos, né, tem muitas imagens e tal, que é uma forma de estimular a compra desses automóveis também, porque os automóveis são... a ideia é que eles também poderiam ser usados nas viagens, as viagens poderiam se tornar mais personalizadas, né? Se as pessoas passassem a ter seus automóveis individuais, que não era a forma de se viajar que se tinha, né? As pessoas viajavam viagens maiores de navio, viagens menores de trem, né? E aí essa é um estímulo também de ter os automóveis e começar a fazer. Então, essas agências têm esse papel importante, eu acredito, né? Tenho pesquisado sobre isso também na história do turismo. Quer dizer, elas vão fazer com que as pessoas passem a achar que é importante conhecer os lugares e que podem fazer isso com seus automóveis, né? Tem todo esse estímulo também. E a Combratur, você teria alguma coisa para falar? Que foi um ancestral da Embratur, né? Era um órgão do interior do Estado, e que atendia os interesses do setor turístico em geral, né? Até na tese eu falo um pouco sobre a Embratur, com essa ideia de um Estado ampliado, né? Que vem um pouco de uma concepção do Gramsci, que é a ideia de que o Estado não é somente, digamos, a sociedade política, né? Ele é mais amplo, e aí a Combratur seria um espaço desses de atuação da sociedade civil organizada, quer dizer, ali você tem a atuação de empresários do setor hoteleiro, empresários da aviação, empresários que vão ter já, né, numa luta para que o governo também regule. Então é uma atuação ali para que já existia antes, né, quer dizer, a existência de um órgão como a Combratur, a Embratur, são indícios de que já havia um setor organizado, né, que está pressionando por políticas públicas, por setor, da mesma forma que nós temos em todos os outros setores econômicos, né? O turismo não é diferente, né? Eu gosto de falar isso também, porque tem essa aura, né? Como se o turismo fosse diferente de outras atividades econômicas, geradoras de lucro, né? Mas também, né, como a gente tem o agronegócio pressionando, como a gente também tem o setor turístico pressionando para que tenha políticas públicas do setor e tal. Então, a Combratur seria o primeiro espaço onde eles conseguiriam se organizar, né? Depois, com a Embratur, isso vai se ampliar e vai ficar mais definitivo, né? Uma política mais definitiva. Nós já falamos bastante, né, sobre esse momento antes do turismo instituído, né, esse turismo fácil, né, instituído lá em Ouro Preto. Então, agora eu gostaria de conversar um pouco mais com você sobre isso, sobre o que mudou.
Como é que você percebe aí ao longo das suas pesquisas esse momento em que, se antes a gente tinha esse fluxo de visitantes, né, nos moldes que você trouxe, né, de acordo com aquela demanda e aquele perfil, como é que você vê esse processo que definitivamente fez com que Ouro Preto entrasse para vamos dizer assim, para o grande circuito, né, de produtos turísticos que são comercializados no Brasil, e o que mudou na cidade, o que mudou em termos do que existia antes e o que passou depois a ocorrer lá. Então, a minha história com Ouro Preto é interessante porque, quer dizer, eu estudei essa parte, né, do turismo inicial, depois eu fiz pesquisas de campo também, nos anos 2000, então tem um raio-x desse turismo nos anos 2000, e agora eu tive uma orientanda, a Leila Medina, do doutorado, que fez uma tese sobre o turismo em Ouro Preto atualmente. Então foi legal que deu para acompanhar um pouco, né? Ela tem uma outra questão, que é muito bacana, por sinal, que é uma questão ligada às minas que a cidade tem, que são exploradas turisticamente, e também já uma nova concepção que a cidade tem. Mas antes de eu chegar lá na tese da Leila, quer dizer, a partir dos anos 60, né, por conta disso que a gente já falou, da ampliação dos meios de transporte, das férias remuneradas, e também de incentivos a esse turismo interno que nós vamos ter, né, um turismo sol e praia, mas que também acaba ampliando para essas outras formas de turismo, né? Então a cidade vai receber um fluxo turístico muito maior, vai haver abertura de pousadas, né, de lugares próprios, né, de hotéis próprios para o turismo, que não existiam. Quer dizer, tem um grande hotel que é da década de 30, mas os outros ainda muito familiares, muito pequenos, então vai ter um número muito maior de leitos e tal. Ela vai começar também, até por conta dessa atividade, esse polo estudantil que sempre foi, a receber eventos, né, que vão potencializar isso, né? Então, tem desde os eventos religiosos, como é o caso da Semana Santa, que até hoje, né, é um dos momentos onde a cidade mais enche e consegue realmente receber um fluxo turístico muito grande, porque é um turismo também religioso que ocorre na cidade, ao mesmo tempo já se tornou uma tradição, então as pessoas também têm curiosidade para ver todos os acontecimentos religiosos e essas outras festividades que vão passar a ocorrer lá, quer dizer, o Festival de Inverno, que é organizado, né, pela universidade, que vai passar a ocorrer, o Carnaval, é uma série de eventos que vão trazer esse turismo de um fluxo muito maior, a ponto de ameaçar muitas vezes o patrimônio. A gente tem que ter uma intervenção, inclusive dos órgãos de patrimônio, para que deixe de ocorrer num espaço, para que ocorra em outro, colocar normas, né? Isso passa a acontecer. Quando eu fui lá, eu entrevistei muitos guias turísticos e a grande preocupação deles era que cada vez mais havia agências que vinham já com os turistas de Belo Horizonte e que muitos nem se hospedavam na cidade, quer dizer, passavam um dia, viam 2, 3 atrações, o restaurante que eles comiam era fora da cidade também, porque era um restaurante que atendia grandes grupos e tal, e que já vinha com guia. Então, eles estavam perdendo essa possibilidade de ganhar, né, de ter o sustento ali por esses pacotes padronizados e tal que estavam vindo. Era grande preocupação deles, assim, naquele momento e tal. Esse trabalho da Miriam, que eu falei que foi feito mais recentemente, foi interessante, porque ela entrevistou guias turísticos também e novas questões foram trazidas. E aí tem desde as questões da internet, quer dizer, as pessoas já vêm muitas vezes com tudo marcado, com informações, aí não precisam mais dos guias, e ao mesmo tempo eles já tinham sofrido com a pandemia, né? Quer dizer, eles tiveram que ficar muito tempo sem trabalhar. E uma questão que eu também me preocupava um pouco assim, sobre as narrativas sobre o passado, quer dizer, como é que se constroem essas narrativas sobre o passado dessa cidade, que fontes eles leem ou que não leem, né? Para falar sobre esse passado e que tipo de passado é esse apresentado também, né? Um passado muitas vezes muito nostálgico, que não condiz com toda a violência, por exemplo, que existiu nessa cidade, né? Uma cidade mineradora
com um fluxo de escravidão absurdo, trabalhando em condições insalubres nas minas e tal, e essa parte nunca é muito abordada, né? Fica muito no resultado da mineração, né? Quer dizer, as igrejas foram construídas, o casario, mas essa outra parte, né? Mais que é, né, parte, assim como em vários outros espaços, né? A gente pensar a forma como a gente lida com esse passado traumático, por exemplo, nas fazendas de café e tal, ela é sempre muito questionada, né? Porque muitas vezes é a arquitetura que sobressai, mas o fato de que ali havia o sofrimento de muitas pessoas, que era um espaço de tortura, de violência, ele muitas vezes é ignorado, ao ponto que as pessoas às vezes querem casar nesses espaços e tal, que seria impossível se a gente pensasse em outros espaços de sofrimento, de tortura, que as pessoas não gostariam de celebrar naqueles espaços, mas continuam celebrando nesses, né? Uma grande questão aí para a gente pensar. Mas, enfim, voltando então à tese da Leila, né, que ela pegou esse outro momento do turismo, e aí já tinham outros desafios também. Agora tem, por exemplo, um transporte, que são as jardineiras que percorrem a cidade. E aí também esses dias abordavam muitas pessoas na rua, mas as pessoas já vão com esse transporte, então eles também não estão conseguindo. E outra coisa que ela está mostrando também é que já há, por conta, né, dos movimentos sociais, de tudo, um novo tipo de turismo sendo feito na cidade, que não é apenas o turismo daquela parte, digamos, da colonização portuguesa, e que é marcada pelas casas mais suntuosas, pelas casas da administração pública. Então, esse turismo que ela pega um caso, né, que é bem emblemático, que é na mina que existe, a mina do Veloso, que é bem interessante, né, quem puder também ir até lá, em que ele já faz um tipo de visita justamente para mostrar as técnicas que existiam nas minas, que eram técnicas africanas. Ele é um estudioso das técnicas africanas de mineração. Então, como que os escravizados que vinham, eles já tinham um grande conhecimento de mineração, e toda a tecnologia era, inclusive, uma tecnologia que vinha da África e que foi empregada nas minas brasileiras, né? Porque a gente sempre teve essa distinção, como se o escravizado fosse apenas mão de obra, mas a parte da inteligência, né, ela fosse europeia, ela viesse com tecnologias, e não, ele mostra, e ele é um estudioso disso, ele é engenheiro de minas, comprou aquela mineração para fazer justamente essa visita e mostra o quanto que essas técnicas já eram técnicas desenvolvidas na África e que foram utilizadas também no Brasil. Então ele mostra, foram inclusive empregadas em algumas igrejas, super interessante. De fato. Agora, ouvindo o que você está trazendo, eu fiquei pensando no seguinte: a Ouro Preto é reconhecida e se funda a partir de um patrimônio, de um conjunto arquitetônico, né, de relevante e excepcional interesse. Quando a gente pensa nessa trajetória, né, e agora trazendo esses novos dados, inclusive lá com a pesquisa da sua orientanda, que outros patrimônios estão surgindo. Aí, como é que você vê essa questão? Seria o fato do conjunto arquitetônico estar perdendo talvez um pouco de prestígio, ou esse conjunto arquitetônico que caracteriza as cidades históricas, ele se mantém enquanto, vamos dizer assim, tem ainda o seu lugar e só estaria sendo agregado novas narrativas para, de alguma forma, repensar aquele patrimônio ou aquele conjunto arquitetônico? Como nós falamos anteriormente, Maria Mara, quer dizer, são processos de atribuição de valor. Então, quer dizer, isso que tem acontecido é fruto de movimentos sociais que vão tentar justamente tentar pensar, mas será que só tem valor no que é representativo da colonização portuguesa? Será que nós não temos valor em outros conjuntos, em outras formas? E inclusive, quando você atribui, estuda, é possível atribuir outros valores, né? Quando você tem um olhar para aquilo, você consegue atribuir. Acho que um caso que eu sempre cito até nas aulas tem a ver com a questão dos templos religiosos, que durante muito tempo que se atribuiu o valor de monumento foram as igrejas católicas, né? A partir da década de 80 nós vamos ter o primeiro terreiro,
que vai ser um terreiro tombado, e foi toda uma discussão assim para atribuir valor, mas vamos atribuir valor a quê, né, de um terreiro, já que ele não é um templo, como a Igreja Católica, barroco e tal, o que no terreiro teria, seria representativo? Isso aí tem que ser novos olhares, quer dizer, você não vai olhar com o mesmo olhar de uma igreja católica buscando arquitetura barroca e tal, mas vai buscar o que aquele terreiro representa para aquela comunidade, a questão do matriarcado, de muitas gerações que já existia ali, o quanto ele é representativo para aquele espaço, né, o quanto ele é uma referência cultural. Quer dizer, então todo o parecer que foi feito, inclusive na época, ele caminhava por outros valores, mas não deixam de ser valores também. Só que eles foram atribuídos de outras formas. Então, o que a gente está falando, assim, né, dessa questão de Ouro Preto, quer dizer, esse patrimônio monumental, que felizmente sobreviveu, né, a toda essa sanha de destruição, de modernização, ele tem valores, mas você inclusive nele mesmo, você pode atribuir outros valores que não estão ali. Então, para isso precisa de estudo, para isso precisa de pesquisa, né? É o que a gente tentou fazer até lá no projeto Brasil Decolonial, com o Museu Histórico Nacional. A ideia foi pegar objetos que já existiam no museu e atribuir outros valores a esses objetos. Então, eles tinham outras histórias, outras trajetórias, e foi chamar atenção, olha, ele também pode ser lido dessa forma. Ele né, então pegamos, sei lá, um dos exemplos que ficou bem bacana, está lá ainda na exposição, da cadeirinha de arruar, que é uma cadeirinha que era carregada pelos escravizados e que fica ao lado das carruagens, e que incomodava bastante alguns historiadores do museu, aquele fascínio que as pessoas ficam, nossa, que maravilha, queria viver naquele tempo, queria andar de carruagem. E né, a ideia é que a gente tentou fazer uma intervenção, fizemos, né, a intervenção e colocamos uma charge, inclusive falando sobre racismo atualmente e tal, e mostrando a violência que era uma cadeirinha de arruar, quer dizer, não é um meio de transporte, as pessoas não vão andar mais rápido porque tem 2 escravizados carregando. Ele é uma violência absurda, é uma forma de submissão. Então, ele precisa ser visto dessa forma, mas se você não chama atenção para isso, ele continua sendo visto como objeto de glamour, como, né, parte daquele acervo. Então, é um pouco isso que a gente está falando do patrimônio. Ele pode ser aquele mesmo patrimônio, mas é possível chamar atenção para... né, a gente poderia falar de decolonizar o patrimônio, decolonizar o museu. Você poderia prestar atenção para outros significados, para outros sentidos que aquele mesmo espaço tem, sem que ele deixe de ser preservado, né? Sem que ele deixe de ser um objeto de pesquisa, que eu acho que é importante para isso. É pesquisa que vai fazer a gente fazer esse tipo de valor, outros valores, né? Que os outros valores venham. Leila, voltando aqui, né, tendo como mote essa fala sua última agora, né, que você até usou o termo decolonizar, que está acontecendo, aparentemente está acontecendo lá com os dados que a sua orientanda trouxe, né, para a tese dela, sobre novas questões, né, é o passado sendo atualizado no presente com as questões atuais, né, e ela usou o caso de Ouro Preto. Eu gostaria de pensar, talvez, expandir para as demais cidades, né, as denominadas cidades históricas. Quais seriam assim, os desafios que você percebe, que você vê para a questão da preservação do patrimônio, com as demandas, se conciliando com as demandas atuais, e claro, né, trazendo aí para esse debate o turismo também. Quais seriam esses desafios? Bom, eu acho que nós tivemos aí recentemente, né, grandes desafios para a área de preservação como um todo, né, acho que todo mundo acompanhou o quanto que foi complicado, né, mais recentemente a gente manter as políticas de preservação, e isso tem a ver até com uma concepção mesmo de que essas agências de preservação elas atrapalham o crescimento, elas impedem, e aí houve uma tentativa realmente de desmonte, né, de retirar as pessoas que ocupavam cargos importantes e que eram pessoas da área e colocar pessoas que não tinham nenhuma relação, enfim. Esse é um grande desafio, quer dizer, como fazer com que a preservação do patrimônio ela seja uma política de Estado independente, né, de que entre algum governo que seja contrário à preservação ou que acredite que as políticas culturais não fazem sentido, né, como é que isso pode se manter mesmo quando ocorrem essas coisas, porque, né, nós não estamos
imunes a isso, gostaríamos de estar, mas não estamos. Então, assim, como que é possível fazer isso, né? Acho que esse é um grande desafio, transformar essas políticas de longo prazo e também impedir que haja um desmonte. Então, e aí eu não estou nem falando sobre a esfera federal, né? Inclusive nos municípios que têm órgãos muito mais frágeis de preservação, e aí uma Câmara de Vereadores resolve destombar e isso para de fazer sentido, quer dizer, o valor mudou de repente, o que aconteceu? Não é questão de atribuição de valor, são questões de interesse, então como... E a questão do turismo, claro que está atrelado a isso, porque quando você não tem uma política pública capaz, né, de manter a longo prazo aquela expressão cultural ou aquele bem que é importante para aquela coletividade, o turismo também vai deixar de existir, porque o turismo tem um interesse muito grande pelo que é diferente, né? A gente alguns antropólogos já falavam isso, as pessoas viajam para ver o diferente, para ver, né, a mesma coisa que elas costumam ver. Claro que elas querem o conforto, que estão acostumadas, mas ver o que é diferente, né? Elas se deslocam para isso também. Então, quando você tem uma possibilidade de homogeneizar, de acabar com as diferenças, isso afeta o turismo também. E aí eu acho que tem vários casos assim, dentro dessa área da preservação, onde simplesmente é necessário cuidar, porque mesmo em casos do chamado patrimônio imaterial, ele tem muita materialidade. Então, quer dizer, quando as paneleiras de Goiabeiras, lá da região da Grande Vitória, que tem a panela preservada né, e aquela técnica, elas estão impedidas de pegar o barro do rio onde elas sempre pegaram, como é que vai ser possível continuar fazendo as panelas? Elas podem ter o saber, mas esse saber vai ser passado de geração para geração se elas não tiverem acesso. Então, todas essas questões, acho que isso é um grande desafio, que é o desafio da preservação, mas que inclui também o turismo. E também de que forma esse turismo, que é uma atividade econômica, geradora de riquezas e tal, ele pode contribuir para, de alguma forma, viabilizar essas políticas de preservação. E que não tem feito ainda, né, devidamente, quer dizer, grande parte ainda desses acervos e tudo são verbas públicas, mas aí não é só nem o caso brasileiro, né, no mundo, né, a gente pode dizer assim, mesmo em países com grande turismo, o Estado tem uma forma de manter museus, né, verbas para isso, e muitas vezes aqui são os primeiros a serem cortados. Sim. Então, isso é um grande desafio também, porque para que ocorra um turismo, né, de longo prazo, de que forma também essa atividade, que muitas vezes se localiza nesses espaços, ela pode contribuir para que essas atrações se mantenham, né? E ela pode fazer com que haja algum rendimento também para quem mora nesses espaços. Enfim, as grandes discussões do turismo, né, do turismo comunitário, para que não seja somente, como a gente está falando, alguns casos onde as pessoas vão até esses espaços, esses conjuntos preservados, e não passam nem um dia, e não almoçam, e aí aquela atração é apenas vista dessa forma, né, como atração, e não como um documento, como algo que precisa ser compreendido, que precisa ser estudado, que precisa ser mantido. Leila, eu queria te agradecer por esse momento aqui, de fato, né? Foi um prazer, foi muito bom conversar com você. Falamos muito, né, de Ouro Preto, que era realmente a questão, já que nessa conversa de hoje o tema era esse, né? Estamos dentro da memória do turismo, mas trazer esse momento antes, né, da criação de um órgão oficial, né, como a Embratur, e pegando um caso clássico, né, analisando um caso clássico, que é o caso de Ouro Preto, que nos rendeu tantas discussões, tantas reflexões, né, a partir de todo esse processo que muitas vezes a gente pode achar que não tem nada a ver com o turismo, né? Estamos falando de um conjunto arquitetônico lá nos seus, né, em um momento em que a nação estava ainda refletindo sobre como lidar com esse bem, com esse patrimônio, e a Leila mostrou para a gente que já naquele momento a gente já poderia ver ali aspectos que nos favorecem, né, que nos facultam a possibilidade de pensar o turismo, né? Queria não só agradecer, como também parabenizar pelo seu trabalho ao longo desses anos todos, trazendo
esse debate sobre patrimônio e turismo. Eu que te agradeço, que a gente consiga fazer outras parcerias aqui na nossa universidade, que a gente gosta tanto, como eu vi, e sucesso do projeto. Obrigada, Leila.